criança já nasceu com um impulso à procura de Deus e ainda não chegou à compreensão do bem e do mal. Não se encontram sob condenação, por isso que diz que ela é inocência. Qual é a característica dessa idade? Ela é imitação, ela aprende através do exemplo. Então, acho que assim, falando para pais, igual ela falou não, o que falou? A moça que falou, a menina ali das crianças lá imitando o avô. Né? Então essa é a fase da imitação. Aquilo que ela teve que se fazer, ela vai reproduzir. E uma coisa legal para professoras. Pais, vocês querem saber como é que são os professores dos teus filhos? Brinca de escolinha com eles. Vão repetindo tudo que a professora fala lá. Se ela grita, se ela esperneia, se ela não sei lá o quê, vocês vão saber tudinho, né? Rapidinho. Então, brinca de escolinha com teu filho lá, com tua filha. Você vai saber tudinho como que a professora funciona, né, professora? Funciona. Você fez isso para saber, né? E até uma forma da gente saber como que as crianças estão sendo tratadas na escola, né? Não? O que está sendo dito para elas, a forma como está sendo dito, se está sendo gritado. Porque a gente tem professores e professores, né, gente? Em todas as áreas de profissionalismo tem o profissional e o profissional. Então você quer saber, pai, como é que vai se tratar essa criança na escola? Quer saber? Brinca de escolinha, vocês são os alunos e ele vai ser o professor. Você vai ver. Depois você me conta o que você ouviu. A questão das crianças na igreja, né, a oração, elas não aprendem, ainda não apreende, né, não consegue, mas elas conseguem falar como a garotinha lá, ela e reagir positivamente ao ensino sobre a oração. Quem trabalha na igreja, né, no departamento infantil, trabalha com frases curtas e pequenas, objetivas, porque ela vai aprendendo isso. Como é que é a questão da Bíblia para essas crianças, né? Os pais devem repetir para as crianças em momentos adequados, assim, lembra do texto? Andando, falando, então você vai repetir as porções bíblicas dos pais aqui na livro de igreja, você vai repetir para as crianças os versículos, as fases, os ensinamentos bíblicos em pequenas porções, porque aí elas, nessa idade, elas vão gravando aos pouquinhos. Na classe, o professor deve selecionar assim os versículos, as coisas adequadas que elas vão poder estar aprendendo. Versículos não muito longos, ou parte de versículos que vão ficando, e depois a gente vai acrescentando à medida que elas vão se tornando mais amadurecidas. E essas coisas, tudo aquilo que ela aprender nessa fase, elas vão aprender pouca coisa, mas esse pouco que entrar vai ficar na memória deles para a vida toda. Né? É aqui que a gente vai fazer a base. Né? Nessa fase a gente vai começar a fazer a base. E decisão para a salvação. Apresentar através de histórias simples e versículos e repetir-se assim várias vezes. Não se preocupe nem fique ansioso pelos resultados, apenas deixe a porta aberta. Porque a gente tem de 2 a 3 anos, algumas crianças que lá quando chegam nos 4 anos, elas já têm essa decisão por Jesus de ter uma decisão firme, decidida de aceitar o Senhor, de estar na presença de Deus e é decisão para toda a vida. Então a gente não está semeando em terreno árido, a gente está ressemeando em terreno fértil, preparado para lançar a semente e essa semente germinar. Como ensinar a criança maternal? Primeiro, como é que a gente faz? Uma ideia adequada de cada vez e repetida de forma variada. A sala e a mobília devem ser adequadas na medida do possível. Não vai botar uma criancinha desse tamaninho numa cadeira desse tamanho para ela ficar com as perninhas, né? Então, na medida do possível, a gente tem um material adequado.
Outra coisa, centros diferentes assim, de atenção. Ou na escola, né? Aqui é o cantinho da natureza, das flores, né? Aqui é o outro cantinho disso, aqui é o cantinho de ler, de orar, aqui é o cantinho de brincar. Então, assim, dentro do espaço, separar, porque geralmente não são muitas crianças, né? Os cantinhos adequados. Aí junta todo mundo aqui, depois junta todo mundo aqui, depois junta todo mundo ali, tá bom? Clima emocional positivo. O que é isso? O professor, ele precisa se apresentar assim de... A criança, a criança ela aprende através das emoções. Então é bom criar um ambiente assim, de paz, um ambiente de tranquilidade, um ambiente de segurança, um ambiente que seja interessante para que essas crianças possam ser bem recebidas e elas possam receber assim, cada encontro fazer isso de maneira diferente, tal, diversificar, porque senão ela vai ficar, não vai registrar e não vai ser legal. E professores precisam ser pessoas preparadas e vocacionadas. A gente, na medida do possível, isso que vocês estão fazendo aqui, isso é significativo. Por quê? Porque vocês estão se preparando, se adequando para estar trabalhando com as crianças. Não é só ter boa vontade. A gente, na medida do se não tem como, a gente trabalha com a boa vontade. Mas, assim, à medida que for podendo buscar conhecimento, para diversificar, isso é muito importante, né? E, assim, quem trabalha precisa ter também vocação para isso, prazer em estar ali. A gente precisa estar equilibrado emocionalmente. E a pessoa que está de mal com a vida, lá trabalhar com criancinha pequenininha. Meu Jesus, não é não? Então, está de bem com a vida, para que a gente possa... uma coisa legal, vocês levem para as igrejas de vocês, é importante, nas classes, até a adolescência, de cima até o último, a gente ter, na medida do possível, pessoas do sexo masculino, terem homens lá. Eu acho legal os homens que estão aqui. Por quê? Porque para ser modelo. Se na família, em casa, o pai e a mãe não se dão bem, e as crianças estão vivendo num lar que é um atrito, e ele está resistindo lá. Esse negócio de um homem e uma mulher junto não dá certo. Esse negócio de um homem e uma mulher junto não dá certo. E chega na igreja, ou chega, né, principalmente na igreja, você encontra lá um pai, um tio e uma tia, que necessariamente não precisam ser marido e mulher. Um tio e uma tia. Esse negócio de um homem e uma mulher conviverem juntos, trabalharem juntos, fazer as coisas juntos, isso não dá certo. Lá em casa não dá, mas é que dá. Então, não é... E aí ela vai começar a observar. Ela não consegue traduzir isso, sabe, em palavras. Mas essa coisa ela vai resistindo. Então é importantíssimo. Lá na igreja já faz um tempo bem grande que a gente prima por isso, de nos departamentos a gente ter os tios e as tias trabalhando juntos, para que eles possam ser modelos para as crianças que estão sendo ministradas, ok? E vocês que estão aqui, parabéns, viu, irmãos? Encarar esse negócio aí para mim. Sim, a salinha é mista, é verdade. Isso. E se na família ele está com dificuldade com uma ou outra pessoa, ou com o pai ou com a mãe, chega na igreja, do masculino ou do feminino, chega na igreja, ele pode trabalhar e processar isso. É muito importante isso. Tá? O material ele deve ser, na medida do possível, a gente ter a maior quantidade de coisas possíveis, coisas ilustradas, música adequada. Então, a gente precisa separar a música adequada para a gente estar trabalhando com a criançada dessa idade. Por que eles existem? Então tem aquelas musiquinhas pequenininhas, aquelas coisinhas, né? Também lembra em casa quando o seu filho tem um DVD, sabe quando tem Ana Paula Valadão, né? Ele ouve aquilo que você já não aguenta mais, o negócio está quase furando. Mas ele está
A gente precisa ter cânticos que, né, sejam adequados, pequenos, e histórias que sejam também adequadas e pequenas para essa idade. Agora a criança de 4 e 5 anos. Como é que é o corpo dessa criança? A energia, ela é ativa, né? Ela tem mais energia, logo ela vai ter mais atividade física, vai fazer mais, né, coisas, vai pular, e vai subir, vai descer. Atividade física é característica da meninice, porque isso faz parte do crescimento. Então ela vai, isso faz parte, deixa ela ser peral, deixa ela brincar, deixa ela aproveitar, porque não vai mudar a idade, né? Cadê a moça? Deixa eu pular um muro, vai pular um muro, vai fazer não sei o quê, vai brincar com estampas de panela, vai um monte de coisa, mas isso vai passar. Aliás, a gente só é criança uma vez na vida, né? Cada fase da vida da gente a gente só faz uma vez, né? Só passa uma vez, né? Então, vamos aproveitar a nossa fase e permitir que as crianças façam isso, para depois ter história para contar. Porque se a gente não fizer arte, ou não fizer peraltice, depois não tem história para contar, né não? É igual na história do pessoal da terceira idade lá, geralmente assim, hoje os pais vão trabalhar, quem cuida das crianças? Os avós. Aí depois são os pais que vêm, os avós que vêm os primeiros passinhos, as primeiras palavras, as primeiras coisas, peraltice. Aí os avós têm histórias para contar e os pais nada. Então assim, se permitam a ser pais, a ter tempo para conviver, faz um ajuste no trabalho, para você ter um tempinho lá com o seu filho. Porque senão vai passar e você não vai ter história nenhuma para contar. A história que a sua mãe ou que a sua sogra vai te contar, não vai ter o mesmo sabor, você vai repetir, você não experienciou, não vivenciou, não foi experiência tua, tá bom? Desenvolvimento. Como é que é essa coisa do desenvolvimento? Desenvolvimento de quê? Dos músculos menores. Lembra que lá atrás a gente falou, né, que era mãos e pernas e braços? Agora já são os músculos menores que vão estar se desenvolvendo. Ele já tem mais habilidade manual, sabe aquela de segurar o lápis, né? Tesoura, essas coisas para estar recortando aquelas tesourinhas, né, sem ponta. Então ela já tem mais capacidade manual para realizar os trabalhos mais complexos. Então ela já tem mais as coisas finas, os movimentos finos, né? Nem tanto aquele de pinça aprimorado, mas já tem alguma coisa. E o cansaço, né? A questão física, como é que é? Essa criança, ela se cansa mais facilmente. Por quê? Porque não para. Né? O trabalho é maior com os olhos e os ouvidos. Tudo que fala, ouve e vê tudo. Então, fica ligado, né? Por isso, a fadiga visual e auditiva é maior, né? A história do cansaço. E ela precisa de momentos de descanso, tanto na escola quanto em casa. Na igreja não tanto, porque a gente não fica tanto tempo, né? Classe, escola bíblica, mas na escola lá, ela fica mais tempo, geralmente é uma manhã ou uma tarde. E em casa, então em casa a criança precisa ter um horáriozinho para descansar à tarde. E isso é saudável. Para quê? Para meio que ela recuperar, repor as energias, senão ela entra em estafa, né? Então a gente precisa cuidar disso, tá? A outra coisa, nos cuidados pessoais, ela gosta de cuidar de si mesma. Então, assim, ela gosta, nessa idade, ela já gosta de fazer suas próprias coisas. Como, por exemplo, assim, amarrar o cadastro, o tênis, né? Ela quer se vestir, quer tomar banho sozinha. Então, assim, vai liberando aos poucos. Fica meio que supervisionando, né? Mas vai liberando devagarinho. E é legal a gente, você fica atento nas crianças, tanto na igreja quanto no trabalho, como que as mães vão chegar, qual é a fala, porque às vezes a gente precisa, são coisas pequenininhas que a gente precisa dar um suportezinho, uma orientação para a mãe,
e aí a coisa equilibra. Ao invés de se tornar um tumulto em casa, uma orientaçãozinha ajuda e deslancha legal. Vai ser bom para a criança. Qual é que é a mente dessa criança, não é? O próximo é a mente. A atenção dela, então, está 100%. Ainda é um pouquinho limitado, né? Ainda é limitado. Mas o que está acontecendo? Está aumentando. Então, ela já tem mais atenção, ela já registra, já guarda mais coisas do que a criança do maternal. Né? Então, ela já registra mais coisas. E a capacidade de concentração também, de memória também é maior. Então, ela aprende mais coisas, guarda mais coisas. E assim, o tempo de atenção dela já é maior. Já é uns 10 minutos de uma criança para outra. Então, o quê? O HD dela está o quê? Aumentando, né? O banco de memória dela lá está aumentando e a gente vai podendo colocar. Como é que é o vocabulário? O vocabulário já é crescente. Ela já fala mais palavras, mais coisas. Chega até umas 2.000, né? 1.500, umas 2.000. E já fala mais coisas, já registra, já tem um vocabulário melhor, já forma frases, né? Já se expressa com frases maiores e tal. Então isso é gostoso. A curiosidade é a fase das perguntas. Por quê? Por quê? O que é isso? O que é aquilo? Por quê? Então é a fase das perguntas. E é também, assim, essa é uma forma da criança fazer o quê? Manter uma conversa com o adulto. Como ela não tem a mesma capacidade de palavras que o adulto tem, então ela pergunta por quê, porque o adulto responde. Aí ela pergunta por quê de novo, aí o adulto responde. Então ela mantém o quê? No meio da conversa. Mantém o fluido, né, da conversa, vai fluindo, ela fica ali pertinho, está perto do adulto, está perto da pessoa. A aprendizagem. Como é que é isso? Ela começa a relacionar-se informações e a utilizar essas informações. Começa com a solução de problemas, então ela vai solucionando, achando. E também é uma base para o relacionamento entre as pessoas. Ela vai trabalhando os relacionamentos. Como é que é essa? Mas não assim, não são sentimentos que se tornam a porta mais ampla para a aprendizagem, né? Mas são os sentimentos, né? Ela vai perguntando, vai perguntando assim, como a coisa vem, como ela absorve, como ela se sente. Então isso vai ampliando essa porta da aprendizagem. Ela não só com a cognição, mas também com a emoção. Tá? A memória, como que é a memória da criança nessa idade? Ela aprende e esquece com facilidade, por causa da agitação, da atividade dela. Mas assim, ela tem uma imaginação criativa, ativa, e a gente precisa estar sempre repetindo as informações para que ela vá guardando. Essa fase da imaginação é a idade da fantasia. E olha só, fantasia e imaginação não é a mesma coisa que mentir, tá? A criança fantasia e ela fala daquela fantasia. Para ela, aquilo é verdadeiro. Você sabe, você olha para o fulaninho está mentindo. Ela não está mentindo, ela está fantasiando, ela está imaginando. Cuidado com isso, para não ser mentirosa, é fantasia. Agora, essa história da fantasia, esse tempo da fantasia, aí 4, 5, 6 anos, aí já começa a diminuir, tá? Para ela ir alcançando um princípio de realidade maior. Então a gente precisa estar atento a isso. Ela tem um maior crescimento de ritmo, assim, uma percepção de ritmo. Ela já aprecia a música e o ritmo, e já sabe marcar o ritmo. Essa época que é a fase melhor das bandinhas, né? O pessoal de igreja sabe disso, que faz bandinha rítmica e tal com a criança. Não sei nem como é que está isso agora, porque assim, daqui a um tempo a gente não vai ter mais isso, né? Mas assim, era legal trabalhar aquelas coisas rítmicas, porque a criança ela vai desenvolvendo as aptidões
ela imita as atitudes, as ações, as atitudes, comportamento dos adultos. Age pelo que sente e por sugestão. Então, cuidado como você vai falar em casa, né? Cuidado como professor fala na escola, porque quando chegar em casa vai repetir e o pai vai saber como é que você é como professor. Então, isso é coisa que a gente vai ficar mais atento. Como é que é a questão nas relações sociais? Nessa idade, a criança luta com o egoísmo e as necessidades de aprovação. Então, por causa disso, ela entra em confronto nas brincadeiras. Nessa idade, as crianças costumam brigar entre elas. Por quê? Porque elas estão trabalhando essa coisa entre o egoísmo e a necessidade de aprovação. Então, estão brincando lá, daqui a pouco, você chega lá, vazio, daqui a pouco, quando é grupo de crianças assim, já viu? Classe, de vez em quando as crianças levantam-se uma opção de criança brigando e tal, e a gente tem que chegar e acertar e ajustar, porque na realidade elas estão trabalhando uma questão para elas, que é essa necessidade de se livrar do egoísmo, do meu. Eu quero compartilhar, mas não quero, e eu quero dele, mas não quero dar o meu, entende? Então é aí que elas entram em atrito. Espírito. Nessa idade, como é que é a questão espiritual da criança? Elas começam a distinguir o certo e o errado. Sabe que vai entrando na equipe, né? E começam a demonstrar mais interesse pelas coisas de Deus. Aquilo que a gente vai ensinando, então elas vão amadurecendo isso daí, e nessa questão de descobrir as coisas de Deus. Como ensinar as crianças principiantes nessa fase? Primeiro, uma ideia complexa por cada vez. Não fala tudo de uma vez só. Você tem que falar de ordem difícil. É igual em casa, você chama atenção por algum motivo, conversa. Daqui a pouco você vai ter que chamar a atenção de novo, explicar por aquele motivo. Então, uma ideia complexa de cada vez. E aí você tem que fazer o quê? Repetir e repetir de forma diferente. Para poder ficar. Tá? Como é que é? Vamos ensinar para você pensar. Como é que é a questão da sala de aula? Lá atrás, a gente tinha, vale a mesma coisa. Tem que ter uma sala para essas crianças. E é bom assim, você pode até juntar os de lá, do 3 e 4, com esses de 5 e 6. Não, de 2 e 3 com esses de 4 e 5. Mas se for possível, separa. Por quê? Porque a maturidade, os interesses são diferentes. Então, separa, mesmo que fique 6 crianças numa sala e 6 crianças, 5 na outra. Mas a gente tem material humano. Bom, se está difícil, às vezes junta. Mas se for possível, prepara a gente para ficar lá e cá, para você poder ter um aproveitamento melhor, tá bom? Como é que é a questão do método, da metodologia de trabalho? A gente vai trabalhar o quê? Com dramatizações e histórias. Elas gostam de fazer de conta, então sabe aquela coisa de meio que teatro, né? Então ela gosta disso, fazer de conta, gosta de teatro. Com isso, elas aprendem a expressar sentimentos, que ela precisa de falar disso, não faz de conta, não expressa sentimentos. Expressar emoções, e isso facilita também um treinamento físico e mental, porque ela vai guardando mais coisas. Então a metodologia é trabalhar com dramatizações com história, onde a criança possa estar se envolvendo nisso. O ensino, ele precisa ser adequado para a idade. Então, cânticos para a idade, histórias para a idade, versículos para a idade, todas as coisas a gente precisa encaixar nas idades. Tá bom? Como é que é?
seu aluno, ou seu filhinho de 8 anos, como é que é o corpo dessa criança? A capacidade de... A capacidade de manual é mais aumentada, então já trabalha mais esses movimentos finos, né? Está ainda apurada, mas já está mais aumentada, já ajuda. E olha o povo da comelância aí, fique quietinho. O crescimento agora já não é tão rápido como era antes, já é um crescimento mais lento. Aqui, a psicanálise diz que agora é o período de latência, de 6, 7, 8 anos. Não, daqui para frente, depois do estudo, 8, 9, 10, daqui para frente, que a gente chama de junior, é o chamado período de latência, né? Então aqui o crescimento é mais lento, porque quando chega na fase da frente, no período de latência, a criança vem, assim, ela faz uma pausa para meditação. Então assim, ela não vai crescer, ela vai parar, e aí ela vai sair dessa coisa que está dentro de casa, é aí que surge a idade dela querer ir para fora, estudar, jogar futebol, fazer cursos, né? Começa a se jogar para a vida. Por quê? Porque a energia que era, não nessa fase, a energia que começa a diminuir nessa fase de crescimento, na outra vai parar, vai estacionar, e aí a energia vai ser canalizada para quê? Para a cognição, para a parte do conhecimento, da sociabilidade, do se projetar para a vida lá fora no mundo. Aí mais devagar. Bom, então voltando aqui. A capacidade, o crescimento do corpo, né? O crescimento é mais lento e ela tem mais controle sobre os seus músculos. Né? Já começa aqui, ela já começa a aprender, querer ir lá para um time de futebol, já aprender a jogar bola de gude, já vai aprender algumas coisas, porque ela já tem mais controle, né? Sobre os músculos dela. Então, providencie atividade de abundância para as crianças nessa época, nessa idade. Elas se sentem muito felizes com isso e agradecida a você por ter bastante atividade. Então, na classe, na igreja, ou em casa, ou na escola, as crianças dessa idade, 6, 7 e 8 anos, elas precisam de bastante atividade, tá bom? Como é que é a mente da criança nessa idade? Ela tem boa memória e muita imaginação. Então pode ensinar, pode dar coisas para ela fazer, pode aumentar o nível de dificuldade que ela vai chegar lá. E ela também gosta de histórias de heróis que fazem coisas fabulosas. Eu me lembro que meu sobrinhozinho mais novo, quando ele aprendeu a ler, com 5 para 6 anos, 6 anos. Sabe o que ele gostava de ler? Apocalipse. Ele ficava perguntando daquelas coisas todas. Minha cunhada e meu irmão ficavam doidos com ele, porque para ele aquilo era coisa de heróis, né? Das fantasias de heróis e tal. E por isso que as crianças nessa fase gostam muito de filmes, de histórias, de coisas nessa área de herói. E aí a gente precisa vigiar. Porque o mundo aí fora percebeu e descobriu isso, então cuidado com as histórias que são contadas, cuidado com os Harry Potter da vida, cuidado com as coisas de Walt Disney, muito cuidado com mais uma porção de ondas que estão surgindo aí. Que sobrevivência? Toda a poeira vai se resolver passar pelo nariz, não é sobre isso. Agora vamos lá, como é que é a emoção dessa criança? Ela fica ressentida, assim como se ela está falando alguma coisa, está contando alguma coisa, alguma atividade interessante, e ela é interrompida. Às vezes ela está no melhor da brincadeira dela lá, e você quer que ela vai tomar banho naquela hora. Então, assim, dá pelo menos
3 minutos, para ela deixar a historinha dela lá. Porque mãe é assim, né? Mãe é toda poderosa, né? O Senhor nos convive com isso, né? Fulaninho, vamos tomar banho agora! E ela está lá, no meio daquilo que ela estava fantasiando, porque não sei quem foi assim, que ia subir, que ia descer, que ia pular, quando ia subir, que ia pular, fulaninho, toma banho agora! E aí, congela. Fica lá congelada, né? E quando ela volta, às vezes ela já perdeu aquilo. Então assim, fulaninho, olha só, está na hora de tomar banho, tá? Então, você vai ajeitando aí, você tem 5 minutos para tomar banho. Aí você vai terminando, que a mamãe vai falar assim, fulaninho, olha, falta 2 minutos. Aí depois eu vou chegar aqui, ó, está na hora da gente tomar banho, tá, Marcinho? Joninha, Joãozinho e tal, está na hora de a gente tomar banho. Depois você volta e liga de novo. Não corta, dá para ela o tempo que ela vai processar aquilo. Porque aí para ela, senão vai ficando frustrada, e uma frustração atrás da outra vai trazendo o quê? Ressentimento. Tá? Ela não sabe traduzir isso em palavras, mas o sentimento fica. Outra coisa, ela quer a aprovação das pessoas que respeita e ama, né? Então, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor, a gente precisa aprovar, falar das coisas, assim, dar aprovação naquilo que ela está fazendo, valorizar, encorajar, incentivar. Fica ligado nisso. À vontade. Como é que é o processo de evolução da criança nessa idade? Ela está na idade da cooperação, sabe? Nessa idade, quer ajudar aqui, quer ajudar ali, quer ajudar a colar. Não corte na escola, ela quer ajudar. Não corte. Tem coisa que ela vai querer fazer que não dá para ela fazer, né? Não vai querer cortar, descascar batata, porque ela vai cortar o dedinho. Mas de repente ela pode pegar as batatas que estão na gaveta debaixo da geladeira e colocar em cima da pia, né? Então ela vai poder fazer as coisas, ela vai fazer as coisas que ela dá conta de fazer. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Permitir que ela seja liberal nisso. Nessa idade, ela é mais receptível às solicitações amáveis. Então, não fala, né? Fala de maneira amável. Porque você vai ter uma resposta melhor da criança do que se você chegar impondo o seu limite, sua autoridade. Fala de maneira amável, que você vai ter o coração dela e a vontade dela voltando para você. Porque nessa idade ela tem resistência a ordens. E também ela está construindo a vontade própria dela. Então ela vai fazer resistência àquilo que vem como ordem. Mas ela não vai fazer resistência àquilo que vem de maneira amável, de maneira afável, com solicitude, né, para ela. Então ela vai reagir melhor, tá? Relações sociais. Como é que é a criança nessa idade? 4, 5, 6 anos. 6, 7, 8 anos. 6, 7, 8 anos. As relações com o mundo fora de casa são cada vez maiores. É aqui que ela vai querer, sabe, que surge a vontade de querer jogar bola, querer fazer balé, querer ir para natação, querer ir na rua brincar com os colegas, querer ir na casa com o coleguinha. Então a gente precisa administrar isso, tá? Saber como administrar. Nem sempre dizer não, nem sempre cortar tudo, mas também nem sempre facilitar tudo, tá? E medir. Como é a questão do espírito, do espiritual, né? Na criança dessa idade? Ela já, falando para a gente aqui na igreja, ela precisa de Cristo Jesus como Salvador. E ela já entende isso. Ela já sabe distinguir o certo do errado muito bem. Na fase anterior, já começa a saber distinguir o certo do errado. Aqui já sabe distinguir com mais clareza, com bastante clareza. Então a gente vai pontuando, vai falando as coisas dentro da palavra, vai ensinando, vai colocando limite. Quem trabalha com a criança
criançada na igreja nessa idade. Seja assertivo, coloque um limite, ensine, explique. Por quê? Hoje, além do mais, na nossa sociedade hoje, as crianças, todo mundo é muito bombardeado por conta da mídia, das informações, das novelas, dos programas vários, não sabe que tipo de programas as crianças estão assistindo, se tem os pais juntos para estarem orientando e ajudando, então ficam em casa sozinhos com o controle na mão. Então assiste e ouve tudo o que quer. E alguns ficam em casa sozinhos com o controle na mão e com a internet aberta. Então entram em tudo, ouvem tudo, sabem de tudo. E só Deus pode ter misericórdia, né? Dessa criançada de hoje. Como ensinar os primários? Como ensinar as crianças nessa idade? Nessa idade, a atividade, eles precisam ter a oportunidade de discutir, precisa explicar, e assim, precisa ser de uma maneira demonstrada e vivida. Dá oportunidade para eles vivenciarem aquilo que eles estão aprendendo, que eles estão ouvindo. Eles vão falar, vão discutir, vão se expressar, vão se interessar, vão ler. Você pode, hoje em dia, não é mais bicho de sete cabeças, mas coisas que eles vão fazer pesquisa. Alguns que têm internet vão fazer pesquisa na internet, vão trazer informação para que a gente possa estar trabalhando. E assim, uma coisa, a gente precisa meio que acompanhar essa história aí, né? Senão, enquanto igreja, a gente fica sempre no rabo da fila, né? E tudo fica na frente da gente. E a gente precisa ser proativo, meter o pé e estar lá na frente. Estar lá na frente do que estão ensinando lá na internet, estar lá na frente do que estão ensinando na escola, o que o vizinho está falando, o que não sei aonde. A gente precisa ser proativo, né? Se projetar lá para frente. Sabe aquela história de vara de salto à distância? Quanto maior for a vara que a gente puder conseguir dar um salto maior para estar lá na frente, para estar dando suporte, ajudando, orientando, correndo na frente para ajudar essas crianças, quanto maior for o salto, melhor será, tá? Então é importante essa coisa. Eu sei que é cansativo de ficar sentado, ouvindo, anotando coisas, mas assim, o Espírito Santo, que é criativo, cavalheiro, dinâmico, ele vai trabalhar e processar isso para além do que a gente está fazendo aqui na vida de vocês, para que vocês trabalhem isso na vida das crianças com as quais vocês vão estar envolvidos, em casa, fora de casa, na comunidade, onde Deus coloca cada um de vocês, tá bom? E o ensino precisa ser adequado, ainda cabe histórias aqui, versículos bíblicos, cânticos, e um método de ensino que se adequa e que supra as necessidades dessa criançada aqui. Juniores, que é essa idade aqui intermediária. Essa que é a idade que a criança ela entra no período de latência. Né, que a gente lá na psicanálise fala disso. O que é o período de latência? É assim, ela vai diminuir o crescimento, ela vai começar a se voltar para fora, né, se projetar mais lá para fora, ela vai querer buscar coisas para o aprendizado. É a época que ela vai se jogar no estudo. Se ela for bem orientada, se ela tiver respaldo, né? Então ela vai se jogar no estudo, vai ser um período assim que ela vai estar bem engajada nisso. E assim, ela chega guardada as devidas proporções, que hoje não dá muito para a gente falar nisso, mas assim, é o momento em que eles formam seu clube da Luluzinha e do Bolinha, né? E assim, os meninos o interesse deles não está voltado. Os interesses estão voltados para os grupos, né? As meninas com as meninas, os meninos com os meninos. Então é um tempo assim de muito crescimento, crescimento no sentido de conhecimento. Porque o crescimento físico mesmo, o crescimento físico é lento, né? Porque a energia está voltada para a cognição, para o conhecimento, para o aprendizado. É uma fase que a criança geralmente come bastante, gosta de comer, gosta de se mexer muito de atividade, por isso que gosta de jogar bola, gosta de natação, gosta de balé, gosta de correr, soltar pipa, essas coisas
está acumulando energia para a próxima fase, porque a próxima fase é a fase do estirão, que a gente fala, né? Do crescimento. As meninas se desenvolvem mais rápido, né? No começo dos 12 anos, e os meninos mais para o finalzinho. As meninas crescem mais e aí elas têm vantagem sobre os meninos. Isso é uma crise para os garotos. E acumulando energia para a próxima fase, né, que será a fase de maior crescimento. A saúde, geralmente, nessa fase é excelente. Mas também é no finalzinho dessa fase que surgem assim, as questões de saúde que passam pela questão emocional, mental. Então a gente tem que estar atento para a criança. Se está no finalzinho dessa fase, quando vai chegando para os 12 anos, se está muito introvertida, se está muito triste, se está chorando, então fica atento, né? Fica atento para o que a criança diz. Essa semana eu estava atendendo uma menina, ela falou assim: não, eu ando pensando tantas besteiras. Eu falei, E o que eu quero pensar? Eu falei, que besteiras você anda pensando? Dá para você dar sono para os seus pensamentos? Não, eu ando pensando em me matar. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, me ajuda. Não? Adolescente, a cabeça de adolescente é uma bomba relógio. A gente precisa estar atento. Então, se está chorando, se está triste e tal, a gente vai chegando nos adolescentes e eu vou voltar a falar disso. Mas nesse finalzinho dessa fase começa isso. Como é que é a mente, né, da criança dessa idade? Ele tem que sempre saber e aprender. A memória é muito boa e eu aprendo. O que aprender, fica. Gosta de leitura, mas não dispensa o estímulo. Então, assim, estimule a criança dessa idade para ler. Porque quanto mais ela começar a ler agora, melhor ela vai caminhando na escola. Por quê? Porque a leitura ajuda a gente a construir frases, né? Desenvolve o raciocínio. Então, estimule o estudo. A criança dessa idade também, ela é colecionadora. Deixa eu ver se eu estou sim, colecionador. Sabe assim, junta tampinha de tudo, junta não sei o que, selo. Então, vocês lembram dessa fase da vida de vocês? Gente, eu acho que hoje não tem tampinha de tudo. Eu acho que até espirro de passarinho colecionável, né? Passa a hora. E aquela história de jogador de futebol? A gente trocava na escola, passava uma leva, vinha outra, era um bafafá, mas isso faz parte dessa idade. Muito legal. Mas tem uma outra coisa que eu quero falar aqui. Nessa idade, a criança antigamente você falava assim, daqui a 5 minutos. Ela não sabia o que era 5 minutos. Não sabia fazer correlação de tempo. Aqui já sabe fazer correlação de tempo. Então, se ele está lá fazendo um trabalho, algo envolvido, brincando, não sei o que, fulano, olha só, daqui a 10 minutos, vai encerrando a brincadeira dos seus coleguinhas, daqui a 10 minutos, daqui a 15 minutos, vou te chamar para você tomar banho. Então você diz assim, daqui a 15 minutos eu vou te chamar para você vir tomar banho. Vai terminando a brincadeira, então está jogando, não sei o que lá, eu estou lá junto com os colegas, daqui a 15 minutos eu venho te chamar para você tomar banho. Então, quando você chegar daqui a 15 minutos, e aí você marca 15 minutos. Não vai fazer com menos, né? E também não deixa passar muito, porque senão, quando você disser não no outro dia, ele vai dizer, não é isso aqui. Não é. Então vai. Então isso é importante. E aí, quando você chega lá, ele falou, está na hora, passou os 15 minutos, você entra para tomar banho. Então ele vai vir e não vai vir. Geralmente não vai vir esperneando. E se espernear vai ser pouco. Porque você já deu esse coisa e ele já entende essa correlação de espaço e de tempo. E de acontecimento e tudo mais. É por isso que nessa fase eles começam a gostar de história, de geografia. E se tiver um professor legal na escola, isso vai ser melhor ainda para ele, entendeu? O que mais? Sabe diferenciar a realidade de imaginação, ele já começa a sair daquela fase. Então aqui, ele já vai sair do mundo da fantasia.
legal. Eles não gostam de demonstração de afeto. Então, quem trabalha com criança nessa idade, não quer muito, sabe, demonstração de afeto, muito abraço, muito carinho, muito beijo. Mas eles precisam saber que são queridos. Então, assim, maneira para nós não deixe de dar afeto, não deixe de dar carinho, não deixe de abraçar, não deixe de elogiar, não deixe de valorizar. De preferência, não faz isso na frente dos outros coleguinhas, né? Porque senão eles vão ficar chateados com isso. E o que mais? Não, eles não gostam de abraço, de beijo. A afeição deve ser demonstrada no tom da voz. Geralmente, eles não gostam muito dessa história de abraço, de beijo. Não vai deixar de fazer, mas vai fazer, né? Mas assim, o tom da voz, a maneira como você fala, a maneira como você elogia, a maneira como você diz meu filho, meu querido, bom dia, né? Isso vai demonstrar para ele essa coisa da emoção. Então, vai processando aí para ver como é que você vai acertar as coisas lá. Nessa idade, eles são competidores, barulhentos, briguentos, faz parte do contexto dele, né? Faz parte dessa... Não, primeiro ele tem que voltar lá na vontade. Revolta-se contra os ditadores e gosto de quem demonstra carinho e simpatia. Então, é nessa fase que a gente ganha confiança enquanto professores, enquanto liderança, né? Lá, eles gostam muito de pessoas que impõem. Por isso que eu estou falando, quando a mãe vai falar com a mãe, dá para ele o tempo que ele vai, daqui a 15 minutos, porque você vai, você vai criar uma resistência. Então, para você diminuir essa resistência, dá um tempo, porque já que ele faz correlação de tempo e espaço, então daqui a 15 minutos eu venho te chamar para você dar uma mãe, tá bom? Ou para almoçar, ou para fazer, ou você vai daqui a 15 minutos eu vou te chamar para você ir na casa da tua tia, levar não sei o que, ou ir fazer uma compra para mim no mercado, na padaria, coisa parecida. Eu vou ter o café para fazer, o lanche de vocês, daqui a 15 minutos eu vou te chamar para você ir lá comprar um pão, tá? Entendeu? E nessa fase também, eles desejam orientação e direção para a vida. É aqui que a gente começa a construir para o futuro. Né? Orientação no sentido assim, para ser educado, para... Hoje em dia você chega no ônibus, entra uma senhora velhinha lá, tem um monte de jovens, adolescentes sentados no ônibus. Quem é que dá lugar para a velhinha sentar? Chega na rua, tem um velhinho lá cego, uma pessoa cega com uma bengala para atravessar. Passa um monte de adolescente, de jovem. Lá uma vez ou outra um para ir lá dar um suporte. Então essas coisas começam a ensinar aqui, nessa idade, tá? Social. Competidor, barulhento, briguento. Faz parte, né? Estou crescendo, estou definindo o meu espaço. Sabe aquela ideia do animal que começa a definir o espaço? Essa coisa do coisa animal nosso mesmo que começa a definir nessa idade. Gosto de competir, fazer barulho, de brigar. Nessa idade você vai chegar várias vezes lá para separar lá os irmãos brigando, os coleguinhas, os primos, as crianças na classe e tal. Gosto de bastante espaço. Por isso que eles querem fazer coisas lá para fora, né? Sente-se à vontade ao ar livre, para fazer coisas ao ar livre. Aqui que eu falei, né, a época do clube da Luluzinha e do Bolinha. Inicia-se aqui também o senso de responsabilidade, que esse senso de responsabilidade deve ser encorajado, desenvolvido por nós adultos, nessa fase da idade da criança. Reconhece o pecado como pecado e sente necessidade de se livrar das consequências, né? Porque todo erro, eu vou sair da escola e vou lá na casa assim, de quem jogar bola lá, mas eu sei que quando chegar em casa depois do horário minha mãe vai brigar comigo, então sempre foi
Porque já vai estar se fazendo consciente. Ainda mais que você vai brincar e esquece da vida. Mas dá dura que faz sentido. Outra coisa, estabelece padrões de vida altos para si e para os outros que o cercam. Que esses padrões são tão altos que nem ele mesmo alcança e por causa disso acaba frustrado. Aí a gente precisa chegar junto para fazer uma conta de chegar, né? Ajudar ele a fazer padrões, né? Se ele é muito bom em matemática, mas não gosta do português, ajuda ele a estudar. Mas assim, não cobra dele demais da conta. Se a média para passar é 6, e ele conseguiu 6,5, 6,5, mas ele conseguiu tirar 8, 9 em matemática, que ele gosta, então assim, cuidado. Cuidado, porque senão a gente vai fazer uma cobrança tão grande que, em vez de ajudar, vai travar. Porque se ele gosta de exatas, ele tem dificuldade com as matérias que não são das áreas exatas. E naquilo que for exatas, sabe que ele vai se dar bem. Agora, nas outras, ele vai ter dificuldade. Então, cuidado com a cobrança, cuidado com a forma que você vai falar. Volta e meia eu ouço coisas assim. E aí eu ouço, não é de criança não, gente. É de gente que tem 30 anos, 40, 50, 60 anos de idade. Minha mãe, toda vez que eu ia para a escola, eu vinha com uma nota. Aí minha mãe chegava em casa e dizia assim, meu pai e minha mãe diziam assim, tirou quanto? Eu tirei 8. Você pode tirar 9. Você só faz isso, você estuda isso, não sei o quê. Você pode tirar 9. Aí eu falei, sabe, se eu forçava, eu tirava 9,5. Você não fez melhor do que... Você não fez melhor do que... Você não fez nada demais. Você só faz isso, estuda. Lá, aí, a pessoa, numa área da vida, ela não está contra. Por quê? Porque fica essa coisa de incompetência. Você sempre pode dar mais, pode dar, e se tira 10, não, você não fez nada demais, você tirou 10, você só estuda. Gente, e assim, e às vezes os pais não fazem isso, não é porque pensa que não faz para fazer mal, acha que está fazendo bem, fazendo assim. Não, gente, fica, que faz muito mais bem, sabe que bom, filho, você tirou 8. Assim, quem sabe se você estudar, na próxima vez você tira 9, você vai ter uma nota melhor e tal. Porque você vai fazer um currículo, né? Mas uma grade de notas, lá para esquecer. Vai ter um histórico escolar com umas notas bonitas e tal, não sei o quê. Então, calma, filho, estuda um pouco mais, melhora, tenta melhorar, mas assim, naquilo que você puder. Porque de repente, nesse agora, ele continuou a matéria, não foi legal. No outro, ele vai pegar essa matéria e olha, tira toda. E você não vai ter um filho frustrado para a vida toda. Então, cuidado com isso. Como é que é? Que não fez nada que sua obrigação. Não, você não fez nada que sua obrigação. E isso dá uma sensação de incompetência. E aí a pessoa se torna. Sabe aquele filme Workaholic, né? O cara que trabalha. Aí a pessoa fica assim, estuda, procura, faz, mas nunca se satisfaz, nunca diz assim, tá bom, que legal, consegui, conquistei. Não, porque tem aquela voz que parece mais um fantasma, né? Atrás dele, do pai e da mãe, você não lembra, como é? Você pode fazer melhor, você não fez melhor do que você pode fazer melhor, você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação, e aquilo fica acompanhando a pessoa, e ela não dá conta de realizar